Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Qual é o preço do nosso holocausto? Qual é o valor do nosso holocausto? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 24. Nós estamos aqui por causa de Deus, por causa do Senhor. Nossa vida só tem sentido por causa dele. Amém? 1 Crônicas 21, 24, todos abriram? Amém? São palavras do rei Davi a Ornã, ou Araúna. E disse o rei a Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Podemos assentar. Vá comigo no capítulo 21, no versículo de número 1. Você sabemos sobre a soberania de Deus e que Satanás não pode realizar nada, se não passar pela averiguação de Deus. Eu não sei o motivo, porque não conheço a história tanto quanto nós deveríamos. Existem algumas partes da história que não nos são declaradas. Mas Deus estava irado com Israel. Alguns teólogos dizem que é por causa da sedição de alguns, quando Absalão persegue Davi, e algumas tribos ficaram contra Davi, alguns se levantaram. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a ira estava acesa contra Israel. E nós somos filhos de Deus. E nós não enxergamos Deus apenas na bondade e na misericórdia, mas enxergamos Deus também no juízo. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, que Deus castiga e repreende a todo quanto ama e a todo que recebe por filho. Eu e você, como os filhos de Deus, nós amamos a Deus, amamos o amor de Deus, amamos a ira de Deus, amamos o juízo de Deus, porque não somos pessoas interessadas apenas nas mãos. Nós amamos o coração de Deus. Somos apaixonados pelo que há no coração de Deus. E a Bíblia diz assim que Deus, irado contra Israel, abre-se uma brecha. Assim como no caso de Ezequias, que Deus diz também em Crônicas, que permitiu para que provasse o coração de Ezequias. Então Satanás faz uma incitação, um conselho, um desejo. Não foi Satanás o responsável pelo censo? Foi Davi. Por isso quem foi que Davi teve que se arrepender, se humilhar e confessar 2 vezes. Satanás não é responsável por nada, sozinho. Não. Tiago explica de uma maneira clara que somos engodados e atraídos pela nossa própria concupiscência. Então diz a Bíblia no capítulo 21, do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Uma incitação, um conselho, uma tentação, olhe lá. E Davi ouve aquilo, e aquilo se encaixa com algo que ele tinha dentro de si, sobre o que nós vamos falar muito nesta noite. Era pecado a numeração do povo? Quantas vezes Deus mandou Moisés fazer o censo? Várias vezes. Contagem de tribo, contagem do povo geral. E Davi diz: eu quero saber quantos soldados eu tenho. Quanto israelita é capaz de desempenhar uma espada e apto para a guerra. Você sabe que Davi, em sua jornada fugindo de Saul, começa com poucos homens, e depois ele termina essa fuga com 600 homens, depois que ele é aceito na primeira vez de unção, que aí ele cresce em sua milícia, mas ele tinha apenas 600 homens. A Bíblia diz assim: e disse Davi a Joabe, o seu general, e aos maiorais do povo: ide numerar Israel,
desde Berseba até Dan, ou seja, de ponta a ponta. Não escape nada. E trazei-me a conta para que saiba o número deles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Para que Davi queria saber quantos homens de guerra ele tinha? Você já parou para pensar nisso? Se você fazer essa comparação dessa ordem dele, com muitos salmos que ele escrevia no deserto, dizendo que só Deus era a rocha, que só Deus contava para ele, que Deus era a herança dele, que Deus era tudo que ele possuía. Se você fizer uma comparação, não parece nem o mesmo homem, sabia? Não parece o mesmo homem. Não parece o mesmo homem que em Ziglag todos os seus soldados viraram contra ele. E a Bíblia diz assim, e Davi se fortaleceu em Deus. Nem parece o mesmo homem. Será que o céu olha para mim e para você e diz assim, nem parece o mesmo moço, nem parece o mesmo homem, nem parece a mesma mulher, nem parece aquele que debaixo de chuva, debaixo de sol, com dificuldade, a pé, de carro, sem gasolina, orando a Deus para a gasolina multiplicasse no tanque, para vir à igreja. Nem parece aquele mesmo coração, dedicado, ávido. Nem parece aquele que chegava à igreja, não para reparar no som, para reparar na roupa dos outros, mas para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Nem parece mais aquele a quem eu salvei, que regozijava com as canções, que não via a hora de ouvir a palavra, e que o coração parece que ia sair pela boca de tanta paixão. Aí eu fico pensando, quais são as considerações que o céu faz ao nosso respeito? Será que eu e você não parecemos mais aquelas mesmas pessoas do início, que tinha tanta paixão, tanta dedicação, tanto afinco, que buscava um norte em Deus, que buscava um começo, que buscava vida? Você olha para isso, você percebe o porquê aconteceu o que aconteceu. Davi precisava ser salvo. Davi precisava ser salvo. Nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos da nossa arrogância, do nosso conforto, da nossa soberba, da nossa indisposição, da nossa preguiça, da nossa falta de coragem, do nosso conformismo, da nossa letargia. Precisamos ser salvos do nosso interesse falso pelo Evangelho. Precisamos ser salvos deste Evangelho conveniente. Esse Evangelho que as pessoas procuram, mas que ele não existe. Ele é conto que se conta. Davi precisava ser salvo. E aí você consegue entender o porquê isso tudo aconteceu. Às vezes você não entende por que algumas coisas indesejáveis acontecem com você. Do que você precisa ser salvo. 70 mil homens foi o preço que Deus pagou para que os olhos de Davi se abrissem. Não importa o preço que será pago por Deus para que os seus olhos se abram. Você já teve uma grande amostra dele ao pagar pela vida do seu filho para que você fosse salvo. Então, meu irmão, a parte. Não há o que Deus se negue a pagar para que eu e você sejamos salvos do diabo, da carne, da velha criatura e de nós mesmos. Deus vai pagar qualquer preço para que eu e você estejamos despertos, como o próprio apóstolo diz, desperto, ó tu que dormes. Qualquer preço será pago. Nós, por mais letárgicos, morosos e fracos que somos, o nosso Deus nunca participará de nenhuma dessas considerações minhas e suas. Deus queria salvar Davi e ele faria qualquer negócio para que aquilo acontecesse. Às vezes eu e você não entendemos alguns percalços da nossa vida. Davi cai. Onde? Ele cai onde estava fragilizado, na soberba. Onde ele estava fragilizado. Deus permite toda aquela situação para que Davi entendesse o quão a soberba dele estava alta. Você consegue medir a sua soberba? Consegue? Existem alguns exames muito simples. Você mede a sua pressão arterial, você mede o seu nível de glicose, mas existem exames muito profundos. Que
Tem que atingir a sua medula para você saber. Por exemplo, existem exames que você faz, por exemplo, hoje à noite na ceia, superficiais. Mas existem exames muito profundos que Paulo diz aos Coríntios que somente o Espírito de Deus pode te revelar. Que não é a minha concepção, nem a sua concepção, mas o Espírito Santo de Deus, quando estamos com os nossos ouvidos abertos e os nossos corações dispostos para ouvi-lo, então nós ouviremos a quantia da nossa soberba, da nossa arrogância, do nosso distanciamento, da nossa dor, da nossa amargura, do nosso insurgimento contra Deus. Jonas passou por todas as situações que viveu e ainda não houve a resposta. Ele não descobriu em todas as suas falhas o quanto o coração dele estava insurgido contra Deus. As coisas superficiais, eu e você, nós sabemos. Sabemos, por exemplo, o quanto oramos, o quanto pecamos, quais são os nossos pecados, quais são as nossas situações, o quanto temos lido a Bíblia, mas existem perguntas que eu e você não sabemos. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, somente o Espírito do homem, com o Espírito Santo, pode nos revelar aquilo que está no profundo da minha alma e do meu espírito, e da sua alma e do seu espírito. E se você não tiver uma comunhão muito estreitada com ele, você vai morrer sobre a face dessa terra e nunca vai descobrir quais eram os mistérios que existiam na sua alma. Por quê? Porque não houve busca. Davi precisava ser alertado daquilo que estava crescente dentro de si. O câncer, quando se descobre no início, é combatido. Deus não queria perder Davi, não queria que Davi fosse dominado por aquele orgulho, por aquela soberba. E a Bíblia diz assim, versículo 3, então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Eu vou dizer para você quem era esse homem aqui. Esse homem daria vida por Davi. Esse homem aqui, ele fazia tudo que Davi mandava. Sem questionar, sem pestanejar, até mesmo a morte do marido de Batseba. Sem problema algum. Agora aqui, ele vê que isso não ia dar em boa coisa. Por quê? Porque Joabe recebeu uma revelação do Espírito Santo? Não. Porque Joabe sabia o que havia no coração de Deus e nas entranhas do inferno? Não. Por quê? Porque isso não era praxe de Davi. Davi não era assim. Davi não era assim. Joabe conhecia Davi. E sabia que Davi não se respaldava em pessoas e coisas. Joabe sabia que a única herança de Davi, que a única herdade, que a única riqueza que Davi tinha nome, era Deus. E quando ele percebe uma atitude dessa, ele começa a identificar algo muito estranho naquele homem que ele conhecia. Ele disse, isso não está bom. Então ele aconselha Davi, não, que Deus te aumente 100 vezes mais do que você tem. Mas não faça o censo. Não faça isso. Sabe, às vezes, nós temos chances de Deus. Às vezes você ouve uma palavra de uma pessoa que você às vezes considera como inferior, como Joabe era diante de Davi. Davi era o rei, Joabe era apenas um general de confiança, apenas um general. E Davi resolve ignorar. Sabe, às vezes você ouve palavras de pessoas que você tem por inferior e por diminuta diante de você. E você simplesmente desconsidera porque você está na posição de decidir. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem duas posições na terra. A de obedecer e a de decidir. Não fique com a segunda. Não faça isso. Se você está numa situação de decisão, que a sua decisão não seja apenas respaldada, mas circundada e coberta por Ele, que venha do alto todo ensejo, tudo aquilo que Ele quer. A posição preferida minha e sua é de obedecer.
É só o que queremos. E quando decidimos alguma coisa, também deve ser por obediência. Nunca queira decidir por si mesmo. Davi olha para Joabe e diz, não, peraí, eu quero, eu posso decidir, eu faço. Soberba. Olha aqui. Você viu tanto no versículo de número 2, quanto no versículo 3, a soberba dele exalando pelos poros. Eu decido, Joabe, e o que eu quero fazer vai ser feito, eu sou o rei. Isso aqui não aconteceu quando ele era jovenzinho. Você acha que só os jovens erram? Não. Ele já tinha uma boa jornada e uma longa vida com ele, com o Senhor, e ele falha. Não queira estar na posição de governo, de decisão. Ele é o seu Senhor, Ele é o governador, Ele é o absoluto e Ele manda. Deus estava falando com Davi por meio. Joabe? Não é nenhum profeta, não é nenhum vidente. A Bíblia diz assim no versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu a Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. É a sua palavra que prevalece ou é de Deus? Sabe, irmãos, é muito triste para a igreja de hoje. Quando nós temos visto uma igreja que canta para um senhor que não é senhor deles, que adora um senhor que não é senhor deles e que ouve a palavra de um senhor que não é senhor deles. As pessoas fazem o que querem. Vamos ser verdadeiros, os crentes fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, do jeito que lhes interessa. Estamos na era da tecnologia. Isso já começou há um tempo. Lá vai a pastora falar da tecnologia. Falar sobre um assunto tão evidente, não é verdade? Seu celular é a sua Bíblia. Seu computador é seu Espírito Santo. Por isso que a vida de muitas pessoas está de mal a pior. As pessoas trocaram as informações do Espírito Santo sobre Deus, sobre o reino, sobre a palavra, pelo Facebook. Os crentes não se interessam mais pelas informações da Escritura, mas se interessam pelas informações da vida alheia. Deveríamos querer ser sal e luz, e queremos ser propaganda de margarina para os outros que nos veem. Você põe aquela foto daquela família feliz, aparentemente, eu sempre digo isso, destruída. Sabe, irmãos, a pergunta que me questiona é para onde nós temos ido, o que nós temos feito? O quanto as suas mãos têm pego este santo livro? O quanto? O quanto? Será que eu e você não temos sabido que o Espírito Santo tem ciúmes? Ele tem ciúmes do seu corpo, ele tem ciúme dos seus olhos, o que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem. Ele tem ciúmes daquilo que você carrega dentro do seu coração e o que existe nas suas mãos. Você almoça com o celular, você vai para o banheiro. Quantos celulares, notícias de celulares afogados no vaso sanitário? Hein? Tem até receita na internet para desafogá-los. Quantas vezes você vê pessoas não se relacionam mais, pessoas não conseguem mais amar, tocar e viver junto com pessoas que dirá com Deus. Sabe quantas pessoas estão distantes de Deus? Algumas vezes infinitamente do que elas estão distantes umas das outras. Esse é o distanciamento. Os crentes trocaram Deus, o Espírito, a palavra pela tecnologia. Isso é muito triste. E é tão triste que você olha para eles e eles ainda têm coragem de reclamar. É isso que é mais triste. Se eu tivesse trocado a Bíblia ou Deus, eu teria. Isso é uma questão humana.
eu teria vergonha de reclamar de qualquer problema. Por quê? Porque eu saberia que eu não estou orando a Deus, eu não estou buscando como deveria. E se eu troquei Deus pela tecnologia e não busco a teologia, diga para o seu irmão, tecnologia ou teologia? Eu não vou pedir para você esperar a resposta, porque a maioria dos que estão aqui você já sabe a resposta. Então não precisamos responder, não é mesmo? Aí está a causa de tanta dor, tanto sofrimento e tanta derrota no meio da igreja. Aí está a explicação da necessidade do evangelho fast food. A necessidade do evangelho convencional. Que seja adequado àquilo que eu posso, não àquilo que eu devo. É o que eu posso, não o que eu devo. Continuando, a Bíblia diz assim, que a palavra de Davi valeu. E Joabe vai e traz a informação de, versículo 5. E era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens dos quais arrancavam da espada. Então 1.570.000. Porém os de Levi e de Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe pulou, tanto Benjamim e Levi, não quis. Tá? Por isso que às vezes você vê uma discórdia em Samuel, em 2 Samuel 24, você vê um outro senso. Aquilo não foi muito bem feito, porque Joabe não fez aquilo, sabe, com muita empolgação, não. Versículo de número 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Deus não gostou do que Davi fez. Às vezes você vive tão intensamente com o intuito de agradar as pessoas. E o que vale? No começo, no meio e no fim? É o que você faz que tem agradado a Deus. É isso que vale. É aquilo que o pastor disse aqui agora. Existem cônjuges que amam os cônjuges na medida que eles merecem um amor condicional. Tem que amar as pessoas, tem que amar a sua família, porque você é endividado. Você tem que perdoar as pessoas, não é porque elas são dignas ou não, porque você é o maior devedor da face dessa terra. Você cantou aqui a oração do Pai Nosso. Nós somos devedores. E nós amamos e convivemos com as pessoas e damos tudo às pessoas porque Ele tem nos dado tudo. Ele tem feito tudo por nós. É isso que nós temos que entender. Aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E a pergunta que nós fazemos nessa noite: Deus, o que aos meus olhos? O que aos olhos das pessoas que há em mim, que é grande, elevado, mas aos seus olhos é abominável? O que, meu Deus? Eu quero saber. Fala para mim. Eu quero saber aquilo que é detestável aos seus olhos. Eu quero saber aquilo que é reprovado aos teus olhos. Deus, não me interessa o que as pessoas pensam de mim. Não me interessa a minha fama, minha posição. Não interessa, Senhor, o meu grau de escolaridade, as minhas profissões. Não interessa a minha hierarquia, você tem que dizer. A questão é o que o Senhor vê em mim. É isso que arde meu coração. É isso que perturba a minha mente. Sabe quando é que você será salvo das perturbações dos seus problemas? Pastora, conta para mim, conta para mim. Eu quero ser um crente que nunca mais eu tenha perturbação dos problemas da minha mente. Quando o que perturbar a sua mente seja, Deus fala para mim, Deus mostra para mim. Então o diabo diz: olha a sua família, Deus fala comigo. Olha o seu problema, Deus me mostra o que é de errado na minha vida. Deus me mostra o que é de errado em mim. Davi entendeu que o negócio também era com ele. Davi compreendeu que a situação era com ele. Quando os problemas não irão mais te perturbar, meu irmão, quando você se perturbar, na sua oração de madrugada, na sua oração secreta, olha para mim. Deus, olha para mim, não pode ser só isso. Não deve ser só isso. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus, eu quero. Espírito Santo de Deus. É isso. Não é? É isso que diz a tua palavra, que eu teria visões, que eu teria sonhos, que haveria manifestações, poder, autoridade, que haveria glória, que eu seria luz e sal neste mundo. Quando essas perturbações inquietarem sua alma, seus problemas serão tão diminutos, que não haverá problema algum que você não consiga consagrar ao Senhor. Não haverá situação alguma que você não possa transpor, ultrapassar
e vencer. Por quê? Porque existe uma inquietação no seu coração. Deus, eu quero ser semelhante a Cristo. Deus, eu quero ser semelhante a Cristo. Deus, olha para mim. Então as suas perturbações não poderão mais tirar-te o tino e nem te fazer um desviado crente. A Bíblia diz assim, no capítulo 21, versículo 8, Davi percebe que Deus não gostou. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você conhece alguém, você sabe quando essa pessoa não está boa para contigo. Sabe ou não sabe? Hein? Você conhece o sorriso? Você conhece a expressão dos olhos? Você conhece o jeito de falar? Você sabe. Não precisou ninguém falar com Davi. Davi sabia que Deus não era o mesmo para com ele. Eu sei. Quando Deus está triste comigo, eu sei. Quando Ele não é da mesma maneira e do mesmo jeito comigo. O cheiro muda. O jeito de chegar muda. Os silêncios são mais frequentes. As tristezas são diferentes. Davi sabia. Ele sabia que havia ferido o coração dele. E você? Você não consegue sentir quando existe algo no coração de Deus que não é favorável ao que você vive ou faz? Será que nós desconhecemos tanto? Por exemplo, aquela pessoa que você conhece, chega no trabalho, e as pessoas que pouco a conhecem, acham que ela está normal, mas você sabe que ela não está normal. As pessoas que não conhecem a Deus, acham que sempre Ele está normal. Mas quem conhece a Deus, sabe que existe coisa errada. Quando você percebe que as ações dele, que as respostas dele, que a maneira dele falar mudou, será que você vai optar pelo sensacionalismo? Será que você vai permitir que o seu coração crie o seu Shekinah? Quantos corações têm criado o próprio Shekinah? Quantas emoções têm sido o próprio Shekinah, a própria contentação da alma? Eu não quero que a minha alma esteja contente, eu quero que a minha alma ouça Deus. Hoje a maioria dos crentes, eles querem que suas almas estejam contentes. Se eu estiver feliz, é o que basta. Não, é como Deus está. Se Ele está se agradando de mim, é isso que me interessa. E é isso que tem que te interessar. Quantos Shekinahs tem produzido hoje? Sermões que falam com as emoções, que falam com a alma, que deixa todo o público alvoroçado, como balões de gás, apenas oxigênio. Quem de nós, irmãos? Quem de nós se interessa com a verdade? Quem de nós se interessa em saber, eu não quero sensações, Deus, eu não quero emoções, eu não quero sair de um culto onde as minhas emoções foram capturadas, levantadas, onde o meu ego foi massageado. Eu não quero sair de um culto onde eu cantei canções que eu gosto, eu encontrei pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, eu conversei sobre todos os assuntos. Oh Deus, o culto para mim é como um oásis, é uma distração. Deus não quer crentes assim. Deus quer crentes que venham às igrejas e dizem: Deus, eu preciso da tua voz, eu preciso saber o que é que estás vendo, o que é que estás querendo de mim. É isso que Deus quer, é isso que Deus procura, é isso que Deus busca. E o que eu busco? E o que você busca?
sensacionalismo, nos sentirmos bem, afagados. É isso que nós queremos. Hoje eu meditando nessa palavra, eu disse, Deus, o que nós queremos? Quando Davi descobriu, sem nenhum profeta, sem nenhum anjo, e ele entendeu que Deus estava contrariado. O que Deus não está gostando em você? Qual é a sua estimativa de tempo para mudar? Quantas promessas, quantos votos você já fez? Quantas medidas você tomou para que isso mudasse? Pois é. Às vezes nós sabemos e não fazemos nada. A Bíblia diz assim no versículo 8: Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, ser servido de tirar a minha iniquidade, a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Aleluia, glória a Deus. Davi confessou, vamos perdoar, vamos esquecer, foi isso que aconteceu? Nós transformamos o perdão em albergue. O perdão não tem nada a ver com o que a gente acha ou pensa. O perdão custou muito caro para Deus. Quando Cristo estava ali na cruz, essa semana eu preguei sobre isso, não sei que dia, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ali, toda a ira de Deus em Cristo. Toda a ira de Deus em Cristo. Toda a ira contra a humanidade em Cristo. Custou muito caro o perdão, para que nós o tratemos de uma maneira tão leviana e tão frívola. A Bíblia diz assim, que então agora sim, Deus envia o vidente a Davi dizendo. Deus respondeu diretamente para Davi? Quantas vezes Deus falou diretamente com Davi? Inúmeras. Por que Deus não falou diretamente com ele? Não era o momento. Davi estava culpado. Então Deus usou o profeta para falar. Se eu e você estamos em uma situação que precisamos de vários recursos do céu. Pregação, canções, outdoor, pessoas, amigos, sinais, frases, para falar com você. Não adianta. De repente, aflições, situações. Você olha para a sua vida e diz, eu estou mal. Por quê? Porque Cristo rasgou o véu para que Deus pudesse falar comigo e com você. Por meio das pregações, foi um método que Deus selecionou da sua palavra, por meio do Espírito, por meio da graça, por meio do favor. E a Bíblia diz assim que Deus não falou com Davi, ele mandou um profeta para falar com Davi. E a Bíblia diz assim, versículo 10, vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolha uma delas para que eu te faça. O Senhor propõe a Davi guerra, o Senhor propõe a Davi peste e fome. Davi havia passado por uma fome por causa de Saul, que havia matado alguns gibeonitas. 3 anos. 3 anos de fome. Ele sabia o que era. Ele diz, não, eu não quero. Davi foi um homem que conheceu a guerra do começo ao fim. E ele sabia. As lutas e as batalhas que o colocaram como o maior dos reis das batalhas e das guerras. Se ele aceitasse o inimigo, o que ia acontecer com toda aquela conduta que Israel havia adquirido durante o tempo? Por que ele não optou pela guerra? Porque ele sabia. Quer dizer, eu vou entrar na guerra sabendo que o inimigo vai ser o vencedor? Posso? Então eu prefiro a mão de Deus. Qualquer coisa, o inimigo não. Versículo de número 12. 3 anos de fome, 3 meses consumido diante dos seus adversários, ou seja, vitória para o seu inimigo.
3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vou, pois, agora o que responda, hei de levar a quem me enviou. Eu fui enviado, disse Gade. Então eu preciso voltar com a resposta. O que você prefere? A guerra, sabendo que a vitória é do seu inimigo? 3 anos de fome, você já passou por isso, já sabe o que é. Imagina sustentar aquele bando de homem, 1.570.000 homens. Sabe o que ele escolheu? Aqui começa. Eu prefiro a mão de Deus. Prefiro, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Tiago capítulo 2, versículo 13. A última, não precisa abrir na última parte. Porque a misericórdia está acima do juízo. Davi não conhecia esse versículo, mas conhecia o Deus deste texto. Ele conhecia Deus suficiente para saber sobre a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia na mão dos homens. Quero dizer uma coisa para você. A mão dele na minha vida sempre vai ser bem-vinda. Seja para uma passadela, seja para um carinho, seja com os braços, ou seja com um cajado e uma vara na mão. Sabia? Para você também. Caiamos nós na correção, no castigo, na repreensão de quem nos ama antes da fundação do mundo, do que 1 minuto nas mãos daquele que nos odeia, daquele que quer acabar com a nossa existência, Satanás. Que fiquemos nas mãos de Deus, mesmo para sermos repreendidos, ensinados, moldados, transformados, podados, como ele mesmo diz em João 15. Em Jeremias 17, feitos de novo, se for preciso, mas não caiamos na mão do nosso inimigo pela nossa incontinência. Em obedecer, em amar. A Bíblia diz assim, que Davi faz uma ótima escolha. Eu quero dizer uma coisa para você, na sua aflição você tem feito boas escolhas. Na sua dor, ele confessou, eu estou em grande angústia. Será que porque eu sofro angústia, eu emburreço? Será porque está doendo, eu fico ignorante de uma hora para outra? Não! Aqui, a soberba estava sendo vencida. Então vem a guerra. Eu tenho 1.570.000 soldados, vem a guerra. Qual é a nação? Não, ele sabia que haveria guerra, mas a vitória estaria na mão do adversário. Fome? Não, já passei por uma, sei o que é. Será que a aflição nos emburrece? Será que as dores nos tiram o tino? Será que em meio à aflição eu não sei fazer escolha? Quantas pessoas nas aflições e nas dores escolhem pela rebelião? Escolhem em rebelar-se, em murmurar, em reclamar. Será que a dor emburreceu você? Você está sofrendo, passando por aflição? Se humilhe, diga a Deus, eu quero a sua mão, eu quero que o Senhor me corrija, eu quero sentir o seu amor, seja por onde for, qual canal seja, castigo, exortação, repreensão, seja o que for. É a mão dele, entende? É a mão dele, não é a mão do inimigo. Não é as circunstâncias do tempo. Na aflição você emburrece? Na dor você fica ignorante, reclama, murmura, amaldiçoa, se ensoberbece. Davi estava, como esses dias eu preguei, descendo. Ele sabia descer. Ele soube subir, soube descer. Assim como eu e você, sabemos subir, mas também temos que saber descer. Seja o que Ele quer, que subamos a montanha, ou que desçamos a montanha, o que Ele quiser para mim está feito. E Ele disse, eu quero Deus. Olhe para o seu irmão e diga, eu quero Deus. Na aflição, na dor, na angústia, na tristeza, no sofrimento, nós queremos Deus. Humilhados, exaltados, abatidos, enfermos, doentes, desprezados, solitários, nós queremos Deus. Maltratados, decepcionados, nós queremos Deus, porque Ele é o sentido da nossa vida, Ele é a continuidade da nossa existência. Nós queremos Deus.
Não importa como nos sentimos, não importa como estamos, nós queremos Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 14, mandou, pois, o Senhor a peste em Israel, e caíram de Israel mais ou menos uns 5%, 70 mil homens, de uma só vez. Onde Deus feriu Davi? Na soberba dele. Eu vou te contar um segredo que eu aprendi. A minha soberba e a sua soberba, ela não é só alvo do diabo, viu? Ela é alvo de Deus também. Deus ama você. E onde está a sua soberba, está a sua idolatria. Onde está a sua idolatria, está o alvo de Deus. Por que Deus quer acabar com a minha soberba, pastora? Porque o diabo não te separa de Deus por causa do sangue de Cristo. Mas a sua soberba sim. Não se soberbeça por nada, porque será o alvo de Deus. E comparado ao diabo, meu irmão, compare a mão de Deus com todo o universo infernal. Compare um dedo de Deus com todo o universo infernal. Não pode nem comparar. O que você se soberbece? Sua família? Seu trabalho? Davi se soberbecia dos homens. Foram tirados dele 70 homens inocentes, vamos dizer assim. Qual é a sua soberba? A Bíblia diz assim, Deus mandou um anjo a Jerusalém, versículo 15, para destruir. Esse era o objetivo. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. Olha só. E disse ao anjo destruidor, basta que você vê o coração de Deus. A compaixão de Deus é algo que eu e você vamos morrer, partirmos daqui sem entendermos. É só você olhar para você agora. Olha para você agora. Você vê o quê? O que você vê? Tá, não deu uma visão plena, porque é abastado financeiramente, porque é resolvido familiarmente. Então olha de onde ele te tirou. Sabe, a visão fica um pouco mais lógica. Olhe de onde ele te tirou. Olhe para quem não foi retirado, o que aconteceu com eles. Olhe de onde ele te tirou, o que é isso senão? Compaixão. Compaixão. A paixão do coração de Deus por quem não vale nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele é fiel ao seu sonho, fiel à sua criação, fiel ao seu ensejo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso ainda é muito vigente, poderoso no coração de Deus. O homem já foi feito, mas algo foi interrompido, a semelhança ainda não se concluiu. Então enviemos o Filho, e o Filho veio e obedeceu. Então a semelhança foi possível. Hoje nós podemos dizer, Cristo, eu quero ser como tu. E o Espírito Santo diga amém. A compaixão de Deus é a causa de não sermos destruídos. A compaixão de Deus é a causa de continuarmos abençoados. Eram 3 dias de pestes, e esses 3 dias não aconteceram. E a Bíblia diz assim, no versículo 16, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. O anjo estava todo envolto com a ordenança de Deus. Então Davi e os anciãos cobertos de saco se prostraram sobre os seus rostos. Você acha que a confissão de Davi ficou apenas naquela questão do versículo 8? Não. Davi jejuou, Davi se humilhou, Davi pôs saco, cinza. Por quê? O que Davi sabia? Que com Deus não se brinca. Aquilo que Paulo diz, você pode completar o versículo? Daquele que cair nas mãos, pode continuar agora? Não sabem o versículo? Ai daquele que cair nas mãos de um Deus irado.
A Bíblia diz assim, que Davi estava prostrado junto com os anciãos. Versículo 17, disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo. Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Eu poderia falar muitas coisas sobre este texto, mas eu quero falar só uma das intercessões de Davi. Você percebeu como ele fala aqui dos homens de Israel? Ele não fala soldados, ele não fala guerreiros, ele não fala santos, ele fala ovelhas. Quando ele fala ovelhas, ele traz à memória aquele pastor de ovelhas, que testifica diante de Saul, diante de alguns: eu apacentava as ovelhas de meu pai, e quando se levantava um urso e um leão, eu ia e arrancava das garras e da boca. E quando eles vinham contra mim, eu me colocava contra eles. E diz Deus: eu ainda sou aquele pastor de ovelhas. Essas são só ovelhas, Deus. Só ovelhas. Eu aqui, querendo contagem, querendo saber quantas milícias, quantas situações eu poderia enfrentar por meio desses soldados, e eu descobri que todos nós somos somente ovelhas. Eu sou rei, não, eu sou ovelha. Eu sou empresário, não, eu sou ovelha. Eu sou pastora, não, eu sou ovelha. Eu sou diretor de diáconos, eu sou intercessora. Eu sou rico, eu sou pobre, não, eu sou só ovelha. Sou ovelha, só isso que eu sou. Eu só sou ovelha, Deus. Lembra, aqui ainda tem aquele pastor dependente, humilde, que ainda conta com a sua mão, que ainda conta com o seu poder. É esse que eu sou, Deus, é só isso que eu sou. Deus, eu errei. Fui eu quem fiz. Perdoa, Pai. Perdoa. Por favor, Senhor, perdoa. Quando eu e você trazemos a responsabilidade para nós, quebrantamos o coração de Deus. Traga a responsabilidade para você. Não fique procurando a culpa do seu cônjuge, mas ele está assim porque você orou pouco, porque você clamou pouco, porque você buscou pouco, está fazendo pouco. Porque se estivesse fazendo o suficiente, ainda tinha esperança nos seus olhos, ainda tinha louvor nos seus lábios. Quando eu faço o suficiente, a esperança em mim, a vida em mim, porque eu estou fazendo. Todas as pessoas que você observa dentro do reino reclamando, é porque elas não fizeram, não estão fazendo. Porque quem faz, você vê a vida nos olhos dela, você vê a esperança dentro dela, porque ela continua fazendo, porque ela está alimentada pelo juiz, pelo Senhor de todas as coisas. Está desanimado? Reclamando, murmurando, não fez e não está fazendo o que deveria. Se estivesse, estaria animado, cheio de fogo, de poder, de autoridade, cheio de esperança, cheio de vida, e olharia para aqueles que estão sofrendo e diz: não fica assim não, Deus ama você, eu sou testemunha disso. Levante a sua cabeça, porque Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Quem faz o que deve, não está prostrado. Mas não temos boca para orar, mas temos lábios para reclamar. A Bíblia diz assim, no versículo 18: então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando trigo, o homem que estava trabalhando diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu à eira, e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. O Senhor diz assim: você confessou a primeira vez, você se prostrou, você confessou a terceira, só que ainda eu preciso de um altar. Diga para o seu irmão: Deus sempre vai querer um altar. A cruz foi o grande altar que Deus satisfez a sua ira contra a humanidade, contra todos nós. E os altares precisam ser levantados. O altar é o lugar do seu quebrantamento, o altar é o lugar da sua entrega. Isso aqui, essa mesa é um altar.
onde você arrepende de seus pecados, renova a sua aliança com Deus e diz: Senhor, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero tudo novo na minha história. E a Bíblia diz assim, Deus manda Davi fazer um altar de holocausto, onde o animal era queimado inteiro. E a Bíblia diz assim, versículo 22, Deus escolheu o lugar do altar, e escolheu que tipo de sacrifício. Então disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre Israel. Diga: só o altar cessa. Eu sei chorar, você sabe chorar, eu tenho um coração quebrantado, alguns de nós temos. Eu sei pensar, você sabe, sabemos reconhecer, eu sei, você sabe. Usamos belas palavras nas expressões do nosso arrependimento. Sabemos sorrir quando nos é conveniente, sabemos nos humilhar quando é interessante, mas só o altar cessa o castigo. Só o altar traz um verdadeiro arrependimento e confissão. Não são palavras, não são interpretações, não são comoções, não são emoções. É o nosso altar, é a nossa devoção, é a nossa entrega. É quando você olha e diz: tá bom, me rendi, acabou, tá aqui, bem. Já entregou seu casamento no altar? Por isso que você ainda está sofrendo com ele. Você já entregou a sua vida financeira no altar? E é por isso que você ainda está sofrendo com ela. Já entregou a sua vida no altar, seus filhos no altar, e é por isso que você ainda está sofrendo. Por quê? Porque quando nós entregamos diante de Deus aquilo que nos pesa, aquilo que é problema, aquilo que nos é bom, aquilo que não nos é, acaba-se. Só o altar cessa o sofrimento. Escolhe. Quer continuar sofrendo? Porque você é inteligente, porque você sabe responder, porque você tem seu posicionamento, porque você tem os seus ideais, porque você tem as suas regras, porque você tem a maneira de ver as coisas. Como é isso? Como é isso? Explica para mim. Como é essa situação de eu tenho o meu jeito de ver as coisas? Como que isso funciona? Hein? O que é isso? Senão o seu coração ser seu ídolo, como diz Ezequiel. Ouviram mais os corações do que a mim? Amaram mais os seus corações do que a mim? Qual o valor do seu holocausto? Qual o valor? Hein? Que sacrifício você tem feito para que as coisas na sua vida se consertem? Você quer seu casamento consertado, mas o que você tem feito? Feito aquelas orações lamentadoras, ora por outro quando algo deu errado. Qual é o seu holocausto para que a sua vida profissional dê certo? Na hora do apuro, corre para Deus. O que temos feito, irmãos? Que tipo de crente somos? Somos crentes sem altar? Isso não existe. Não existe. O próprio apóstolo Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo, esse é o meu altar. Se você fosse crucificado, você teria bem menos problemas do que você está tendo. Então disse Ornã a Davi 23, toma para ti, faça, os crentes de 1900 para cá, tá saltando de alegria. Oh, aleluia, de graça. Eu falo, Deus, esse Deus que eu sirvo, esse Deus é maravilhoso. Esse evangelho que não custa lágrima, não custa quebrantamento, não custa abnegação, não custa renúncia. Promete o céu só se for o céu da boca da onça. Esse evangelho criado por esses homens vazios, de templos de pessoas vazias. Não existe evangelho que não custe nada. O evangelho custou para Deus, custa para mim, custa para você. O meu altar é custoso, é cheio de sacrifício e de holocausto. Paulo recomendando diz, estão pregando outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. O evangelho da desgraça, onde a graça se fez libertinagem.
Esse é o evangelho que os crentes querem ouvir hoje em dia. Um evangelho débil e fraco. É isso. O homem oferece para Davi: dou tudo de graça. Dou o terreno, dou o boi, dou a lenha, tudo de graça, tudo que você quiser de graça. Ele estava assustado, ele estava tremendo. Os filhos dele viram o anjo. A resposta de Davi, a resposta de um crente: de graça? O que é pela graça não é de graça. O que é pela graça custou um preço muito alto. Graça não é sinônimo de gratuidade. Graça é sinônimo de favor, de amor, de coração quebrantado, de dor do coração de Deus. Isso é sinônimo da graça. É você ter consciência do preço que foi pago para que você estivesse de pé, falando, conversando e fazendo parte de um reino vencedor. Contra o pecado, contra o diabo, contra o inferno, contra o mal. Pastora, mas eu estou vivendo muito bem na minha religião. Continua vivendo bem como Lázaro e o rico, a parábola. A parábola do rico e do Lázaro foi feito para a igreja. Para a igreja. Existem muitos crentes ricos dentro da igreja. Não falo rico monetariamente, não. Falo rico de conforto. Sombra, água fresca, rotina. Quebrantamento, tristeza, compulsão por Deus, compulgir-se. O que você acha que estamos vivendo? Grande profeta, apóstolo Paulo, pregou sobre isso. E nós seríamos essa geração de conforto. Geração que só busca para essa vida. Analise as orações que você fez essa semana. Qual oração tem a ver com o céu, com o reino, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com o que Deus quer? E quais foram as orações que têm a ver com o que você gosta, com o que você precisa, com as suas necessidades, suas, da sua família e com o que você quer? Analise. De graça não. Diga para o seu irmão, de graça não. Não existe um céu que você vai entrar com gratuidade. Não existe. Só for o céu da boca da onça. A Bíblia diz assim no versículo de número 23. Toma para ti, faz o que bem parecer. Bois, holocausto, trilhos para os holocaustos, lenha, trigo, tudo. E disse o rei Davi a Ornã, não. Esse crente aqui é parecido com os crentes de hoje? Tudo sem custo. Perdoar? Não. Perdoar não. Vamos deixar o tempo passar. Vamos deixar eu esquecer. Perdoar não. Tudo sem custo. Não. Antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Pastora, lá em 2 Samuel 24 está falando assim, que foi umas 50 ciclos de prata. Ali está falando apenas da eira, não está falando de tudo, tá? Aí ele diz assim, então Davi edificou ali um altar e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o quê? Com o quê? Diga mais alto. Pastora, quando é que Deus me aceita? Quando é que Deus se agrada de mim? Quando é que Deus diz tudo certo? Quando desce fogo do céu. De quem que eu estou falando? Diga. Diga mais alto. O convencimento, o consolo, a autoridade, o ensinamento, a direção, o poder e a autoridade. Quando é que eu reconheço que sou aceita diante dele? Quando tem fogo em meu coração, em minha alma. Quando eu não me envergonho do Espírito Santo, mas creio no poder dos seus sinais, da sua manifestação, da glória que ele vem trazer de Cristo para mim.
Desceu fogo do céu. Então naquele momento Davi soube, está tudo certo. Não está tudo certo quando eu e você chegamos com as nossas palavrinhas, com os nossos verbetes, com as nossas desculpas e considerações. Não está tudo certo quando eu e você olhamos as situações e nos prostramos. Está tudo destruído, tudo ruim. Ficamos com a cara no pó, cobertos de saco e cinza, com panos e roupas rotas. Oh, minha vida, oh, que tristeza, oh, quanto problema. Não está resolvido. Tudo será resolvido quando eu e você chegarmos aos pés da cruz e ali colocarmos o nosso sacrifício, o nosso holocausto. Então, sermos batizados com o fogo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo é a resposta da aprovação. O Espírito Santo é a aprovação do céu para a minha vida e para a sua vida. E o quanto nós temos tido do Espírito Santo. O quanto nós temos invocado, buscado, desejado, amado, procurado. O quanto a igreja está vazia do Espírito, que é santo, que convence, que faz o pecador santo, que faz o rebelde humilde, que faz o irritado nervoso manso, que faz o tolo sábio. O quanto você tem do Espírito Santo. Você não tem holocausto, meu irmão, como você quer que o fogo desça. Elias tinha um holocausto que agradava ao Senhor e o fogo desceu. Davi tinha um holocausto e um altar que agradava a Deus e o fogo desceu. Temos que ser um povo que tenhamos fogo nas nossas vidas. Para você ter uma ideia, eu falo de algo bem básico. Nem línguas estranhas nós falamos mais. Dirá toda essa vida, a plenitude que o Espírito Santo quer nos oferecer. Ai, Deus. O que é que vamos dizer agora? O que vamos pensar agora? Gade chegava a Davi, fazia pergunta e levava a resposta para Deus. Deus falou comigo e com você? E estão esperando para levar a resposta. Os anjos estão esperando. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Hein? O que eu posso falar agora para você? Hein? Qual é a teimosia do seu coração, da sua alma, a insistência do seu ser? Qual é o nível de abdução? Será que eu e você podemos dizer como Davi, Senhor, aqui dentro ainda está aquele que o Senhor conheceu lá no campo, quando apenas era pastor de ovelhas.